Bom, para você que não conhece, esse é o Beira-Rio, uma comunidade ribeirinha com mais de 45 anos de história, localizada no meio do Urbanova. Sim, surpreendente, no meio do Urbanova. É uma comunidade basicamente familiar. Contato há mais de 5 anos. E esse contato começou de uma forma muito interessante. Um pequeno gesto de amor e atenção em meio à necessidade. E é justamente essa história que você vai ouvir, essa importante figura, essa importante ponte entre Maranata e Beira-Rio. Foi bem bacana. Foi na pandemia, em 2020, e eu passava todos os dias de carro e eu via uma senhora de bicicleta, mas era uma bicicleta infantil. E aquilo me despertava assim uma curiosidade, né? E até uma comoção. Eu falava, gente, eu tenho uma bicicleta em casa, podia doar para essa senhora, né? E a curiosidade de saber de onde ela é, para onde que ela está indo todo dia, no mesmo horário, com a mochilinha nas costas. Só que a gente passava assim, sentido contrário, né? Ela estava do outro lado da pista, eu de carro, então eu nunca conseguia parar assim na avenida, até que um dia eu fui andar de bicicleta e dei de cara com ela. Boa tarde, meu nome é Célia, moro aqui na comunidade Beira-Rio. Eu tenho 10 filhos. Conheci a Cris quando eu estava indo na escola do Bicudo para buscar a merenda do Diego. Aí eu estava indo com uma bicicletinha velha, a professora um dia me parou e eu acho que Deus bateu no coração dela, falou, um dia eu vou dar uma bicicletinha, vou doar a bicicletinha para essa menina. Eu estava indo numa quarta-feira e na pé, a professora parou e me ofereceu uma bicicleta. Só que ela falou, eu moro lá na comunidade Beira-Rio, lá para baixo. Mas de repente parou um carro aqui me chamando. Aí minha menina falou, mãe, eu acho que é a senhora. Fui lá e era a professora Cris, que veio fazer a bicicleta, uma cesta básica. Conversei, perguntei, ela me contou que como era a pandemia, ela ia buscar o lanche das crianças na escola, para as crianças comerem. E contou que tinha uma comunidade ribeirinha aqui no Urbanova. E eu já morava aqui, Gui, há 10 anos, mais de 10 anos. E eu nunca tinha ouvido falar da comunidade. Na época tinha já o Doe Abençoe. Falei, vamos lá ajudar, tem bastante gente para ajudar, para falar do evangelho, para conhecer uma comunidade muito bacana, perto de casa. Aí nós fizemos uma ficha e levamos para pegar as necessidades de cada família. Coisa básica para a gente levar já a coisa certa, roupa, sapato. E as coisas foram acontecendo. Daí, nesse dia, aconteceu um fato bem bacana, né? Que tinha uma senhora que ficava olhando de longe, e é uma belezinha mesmo. Ela ficava olhando de longe e sorria para mim. E ela não chegava para pegar a ficha, né? Daí eu falei, vou lá conversar com ela, né? E daí ela chorou. Ela falou que não sabia ler nem escrever. E que o sonho dela era ler e escrever. E daí ali começamos a fazer alfabetização dentro do Beira-Rio para mulheres. E daí as crianças, como as mulheres iam com os filhos, então começaram alguns jovens e também para ajudar com as crianças, enquanto tinha a alfabetização das mulheres. E as coisas foram acontecendo. E aí começou a história assim, a Cris ajudando essa mulher que tinha uma necessidade ali. E aí ela veio falar com o pessoal da igreja, mas chegou nos meus ouvidos que tinha essa comunidade e que lá tinha uma igreja. E tinha esse pastor, o André. E ela falou, puxa, ia ser muito legal se a gente pudesse ir lá e conhecer e ajudar e tal. E eu entrei em contato então com o pastor André. E aí que começou a nossa história com o Beira-Rio. Quando chegou no meu ouvido eu não tinha noção. Surreal, em São José, né, uma comunidade ribeirinha. Assim, quando ela falou, eu imaginei uma periferia, um lugar mais simples, mas quando a gente chegou lá, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, isso aqui é muito transcultural, dentro da nossa cidade. E a gente ficou bem animado, eu fiquei bem empolgado. Aí a gente começou a trocar ideia com o pastor, nos recebeu muito bem, e aí já começou a brotar as ideias, né? Como a gente poderia ajudar, entendendo o contexto lá muito católico, né? Uma igreja evangélica, pentecostal, muito pequenininha, né, com uma liderança com dificuldades, né,
Ela já tinha passado por algumas rupturas bem difíceis, mas o fato é que a gente estava ali para ajudar. Como a gente pode ajudar? Essa era a pergunta. Mas basicamente o que aconteceu era uma igreja que estava engessada, todos adultos, e os jovens e adolescentes não estavam lá. E aí eu comecei a questionar, por que os jovens não vêm? Eles não gostam, eles não vêm. E aí com a abertura que foi acontecendo, eu comecei a propor, né, uma reunião de jovens, porque a maneira como eles faziam talvez não atraía esses jovens. Daí eu dei a ideia de fazer uma reunião de jovens. E aí até eles falavam assim, você vai fazer um culto de jovens? Não. A gente vai fazer uma reunião, me dá um dia na semana onde a gente pode mudar toda essa liturgia, né? Vai ter um púlpito, vai ter um tambor, o jovem que vai pregar aqui, ele vai poder vir de boné. A gente quer fazer algo específico, contextualizado para a juventude. E aí a liderança, né, junto com o pastor André, eles toparam, vamos fazer uma experiência. E aí começou, e eu vi que era isso que eles precisavam, né? Eles precisavam do evangelho. E aí a gente foi envolvendo, eu fui envolvendo os jovens da nossa igreja, a liderança da nossa igreja, e aí eles começaram a assumir. A gente começou fazendo uma reunião nossa lá com eles, para eles verem que, a gente não é tão esquisitão, não. Pela graça de Deus, foi um encontro divino, né, que Deus preparou da Cris com aquela senhora, e aí eu entrei na jogada só para viabilizar, né, entender qual que era a necessidade, e hoje os jovens da nossa igreja têm feito um trabalho excelente lá. Eu digo excelente porque eles têm sido fiéis na pregação do evangelho, e eu creio que quando o evangelho é pregado as pessoas se convertem, e nós já temos visto frutos, né, dessa fidelidade na palavra, para a glória de Deus. Foi nesse contexto que o Marcelo me procurou e falou, Luca, nós vamos começar uma reunião para jovens, adolescentes, uma linguagem mais acessível, uma linguagem diferente, de uma forma diferente que a igreja de lá está acostumada a fazer, para que a gente tenha acesso a um grupo, uma faixa etária, que hoje não é alcançada no Beira-Rio. Nós começamos aquele trabalho, que surpreendentemente não era com adolescentes e jovens. A nossa expectativa foi completamente quebrada na primeira reunião. Nossa primeira reunião, chegamos prontos e esperando vários jovens, e para nossa surpresa, vieram 6, mas 6 crianças. Não havia nenhum jovem, na verdade não tinha nenhum adolescente nesse processo. Eram crianças de 6 até seus 10, 12 anos, e foi muito diferente, foi até engraçado as primeiras reuniões. Foi um trabalho todo de aprendizado, de comunicação numa outra, quase que uma outra linguagem, né? Tanto uma linguagem infantil, quanto uma linguagem acessível que a gente pudesse comunicar o evangelho para aquelas crianças. Antes preparados para pregar para jovens, agora mudando para uma linguagem mais infantil. E pela graça de Deus, esse tem sido o trabalho mais constante e de maior impacto ao longo desses anos, né? Esse começo das reuniões foi em 2021. Nós estamos já então há 4 anos acompanhando aquelas crianças e jovens. Hoje jovens. O trabalho é intenso, mas é recompensador. Poder ver essas crianças e adolescentes confessando a fé, como foi o caso de alguns, tomando passos de batismo, como alguns outros, e tantos outros radicalmente diferentes do como nós conhecemos. Tudo isso faz o esforço valer a pena. E eu imagino que é um pouquinho daquilo que você vai ouvir dos nossos próximos testemunhos. Adolescentes, jovens, homens e mulheres que participam das nossas reuniões e que com amor e singeleza de coração comunicam o evangelho para aquelas crianças. Do Beira-Rio, como você ficou sabendo? Cara, eu lembro que o Beira-Rio, ele começou... eu conheci o Beira-Rio quando, pela primeira vez, a gente fez uma ação comunitária lá durante a tarde de um sábado. E a gente passou o dia servindo a comunidade, e foi muito louco, porque eu descobri que tinha uma comunidade ribeirinha no meio do Urbanova. E, enfim, foi um choque na hora, mas depois, outra vez, a gente visitou o Beira-Rio de novo, dessa vez com os jovens, a gente levou umas esfirras para comer junto com os jovens de lá. E a partir daí, eu fiquei sabendo que o Beira-Rio existia e que, além disso, ele era um campo missionário. E eu lembro do dia que o Luca me convidou para fazer parte dos ministérios de quinta-feira com as crianças e adolescentes. Como eu moro muito perto do Beira-Rio,
eu comecei a ir toda vez, porque era muito perto de casa e sempre estava rolando quinta-feira, então eu comecei a ir lá mais e mais, e nesse processo eu pude ver como Deus usou o Ministério Beira-Rio, com as crianças, com os jovens daquela comunidade, com os adultos também, e além disso eu pude ver o ministério crescer, o ministério tomar forma, os jovens da igreja aprenderem a servir ao Senhor com o ministério. Deus usou o ministério não só na vida da comunidade, mas também na vida dos nossos jovens, na vida da nossa igreja. Eu tenho servido como o líder do Ministério de Crianças e tem sido muito legal ver como a juventude está engajada na obra do Senhor e como isso traz fruto. Então as crianças lá têm sido abençoadas, a gente esteve 4 anos com as crianças e a gente pôde ver eles crescendo, eles amadurecendo, conversões aconteceram, vidas foram transformadas. Devido a corações atentos, a igreja abraçou e hoje tem sido bênção na vida daquelas crianças nas quintas-feiras. Como que o Beira-Rio impactou a sua vida? Cara, o Beira-Rio impactou minha vida, lembrando que oportunidades estão em qualquer lugar. Em cada conversa, estão do nosso lado. Eu moro do lado do Beira-Rio, então toda quinta-feira eu poder ir lá foi um lembrete de que Jesus quer alcançar pessoas através de nós, ao nosso lado, do outro lado da rua. E lá eu também fui lembrado que servir ao Senhor não é um peso. Servir ao Senhor é um prazer, é um privilégio, edifica a nós ao edificarmos outros. Então o Beira-Rio hoje ele é uma parte muito importante da minha vida, mas acima de tudo ele é instrumento nas mãos de Deus para que eu possa aprender a servir com um coração humilde, com um coração que entende que pessoas precisam do Evangelho. No bairro mais rico de São José, que é a Urbanova, a gente tem uma comunidade de pessoas vivendo em humildade, numa realidade completamente diferente, que passam lutas e dificuldades e estavam logo do meu lado. É interessante, né? Em Mateus 9, 37 e 38, a gente vê Jesus dizendo aos seus discípulos que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E que a gente deve rogar ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores, porque é assim que a gente faz a obra do Senhor, em completa dependência. Não é a igreja quem faz, não somos nós, mas é o agir do Espírito. É dependendo 100% do Senhor. Laurinha, o que você aprende no culto de jovens? Sobre Deus, sobre a salvação e sobre Cristo. Frequentando ali o Beira-Rio, eu vejo muito Deus trabalhando na minha vida, no sentido de saber amar o próximo de verdade, sabe? De abrir mão dos meus desejos e das minhas coisas para poder estar lá e estar servindo a Ele e servindo aquelas crianças. Então, no começo para mim era bem complicado algumas vezes ter que estar lá na quinta-feira, mas Deus foi me ensinando isso, que não era sobre as coisas que eu tinha para fazer, mas sobre as coisas do reino e sobre amar cada uma daquelas crianças, né? E da gente poder ver o fruto, hoje em dia, das crianças continuarem lá e estarem aprendendo da palavra, poderem desfrutar de Deus e de conhecer a Ele, porque a gente abre mão de algumas coisas para se fazer ser ferramenta de Deus e ser usado por Ele. Você gosta do culto de jovens? Gosto. O que você mais gosta no culto de jovens? Sobre aprender sobre Deus, as atividades, as brincadeiras, O lanche? os lanches também. E o que ensinam você no culto de jovens? O que você aprende? Eu aprendo sobre Jesus, sobre o milagre que ele fez, por ter morrido na cruz, Pra que ele morreu na cruz? para nos salvar do nosso pecado. E ele te salvou dos seus pecados? Me salvou. Bom, então hoje eu tô atuando lá, servindo no Beira-Rio como professora nas quintas-feiras e é muito interessante de ver como Deus trabalha na nossa vida e como Ele também trabalha na vida das crianças, né? Assim, como professora é um desafio, às vezes estudar o que vai falar para as crianças, mas isso gera um crescimento espiritual muito grande e também é um desafio conseguir levar para elas de uma maneira que elas consigam entender e muitas vezes elas nem escutaram a mensagem que a gente vai levar, né? Mas eu acho que o mais interessante é como Deus trabalha na vida delas e como o Evangelho muda a forma delas até se comunicarem. Então, antes tinham muitas crianças que eram fechadas e que não falavam muito e eram mais difíceis de lidar.
E com o tempo, com persistência e com a graça de Deus, o Evangelho e a palavra, a mensagem mudou até a forma com que elas se comportavam. E isso é maravilhoso de ver, como é poderoso o que Deus faz na vida da pessoa e como muda a forma dela viver. Aqui de quinta-feira que você achou mais legal? O culto que teve o teatro, e acabou o teatro, a gente brincou, dançou, comeu, só isso que eu me lembro. As mães também estavam. Começou aqui os cultos de quinta-feira? Eu aprendi que a gente deve amar o próximo, que Deus morreu na cruz por nós, Ele é nosso único Salvador e não existe mais ninguém mais poderoso que Ele. Enfim, o que resumiria bem os testemunhos, se eu pudesse falar por cada um deles, é que nós muito mais ganhamos do que nós doamos nesse período no Beira-Rio. Nós muito mais crescemos e aprendemos do que pudemos ensinar e fazê-los crescer. Deus nos concedeu a graça de participar da sua obra e nós temos sido edificados por esse trabalho. Agora, não foram só aquelas crianças que foram transformadas, não foi só a nossa equipe, como o Evangelho também tem alcançado outras pessoas, adultos da comunidade. Adultos que tiveram o privilégio e a graça de ouvir o Evangelho e que nós também tivemos o privilégio e a graça de compartilhar o Evangelho. E assim você vai ouvir a história de algumas dessas mulheres. Tamara, Maria, Rosângela. Mulheres que ouviram do Evangelho, que conheceram o Evangelho, que crescem no conhecimento do Evangelho e que hoje testemunham do que elas conhecem sobre Deus. Sim, até que apareceu vocês, né? Quer dizer, a Cris, eu já conheço a Cris, o Cristiano tinha dado um pouquinho de vocês. A Cris ia dar aula pra mim, a Cris, a Lígia, que deu aula pra mim quase um ano de Bíblia. Não tinha nem igreja, que era tudo mato, tinha um trilhinho que ia passar, né? Passar de barco no rio. Eu queria pra você ir pra igreja, mas ao tempo que eu ia pra igreja, eu ia pra, né? As fadas, né? Talvez eu não ia em lugar nenhum, né? Tava indo nos dois, né? Não tava fazendo nada, na verdade, né? A sua diferença, eu acho, depois que vocês apareceram, pra mim, lá na igreja lá, eu assim, meu coração assim, parece que eu sou outra pessoa, parece. Assim, eu olhando entendeu? Parece que eu sou outra pessoa. E nós estamos amando, né? Parece que nós somos outra pessoa, que transformou nós de uma tal maneira que hoje em dia... hoje eu falei, eu não conhecia a palavra. Eu sempre falei pra Mara, quando ela precisava, era dar a palavra, porque eu estudei com a Lígia. Então eu falei, o que precisa é a palavra. A igreja, ela tem que ter a palavra. Eu falei, se o que fazia falta era o ensino pra nós. 14 anos sem ensino. Nunca né, tivemos ensino. Assim, quando eu ia a outra igreja, eu escutava os ensinos, né? Mas aqui, ensino nunca tivemos. Meu nome é Tamara, eu tenho um filho Arthur, a Estela e meu marido Alberto. Eu nasci aqui, meus pais não eram daqui, mas eu já nasci aqui. Eu era católica, mas eu não era aquela católica que frequentava a igreja, eu só ia às vezes, né? Mas eu era coroinha também, eu já fui coroinha da igreja. Sempre que eu tinha um desejo imenso assim, de cantar. Foi isso que começou esse desejo de louvar, adorar a Deus. Daí eu comecei a vir nos cultos caseiros aqui do pessoal que sempre fazia aqui os cultos caseiros. E fui começando a vir e gostar dos cultos. Foi onde eu me encontrei e decidi aceitar, né, Jesus verdadeiramente. Arthur e Estela são crianças bem vergonhosas. Então eles iam, mas ia com vergonha, assim, né? A Estela ia, às vezes não ia porque ela tinha vergonha dos tios. E para eles está sendo muito bom. Assim, eu vejo uma mudança no Arthur, né? Na Estela também. O Arthur, ele era bem assim, uma criança agitada, estressada. Hoje ele é mais calmo, mais na dele, mais sossegadinho. Mudou muito. A Estela também, bem tranquila. E é muito, assim, de ver as crianças, né, louvando. Eles trazem a tarefinha deles que eles fazem lá. A Estela sempre fala para mim, mamãe, a gente aprendeu isso. Tem umas musiquinhas também que eles sempre louvam lá em casa, que eles aprendem. Estar com vocês agora, assim, para mim é de uma forma, assim, que está sendo muito bom. Que eu fui acolhida muito bem por vocês, né? Eu me sinto muito, assim, amada por vocês. É uma coisa que eu falo muito com Deus. Falei, Deus, eles não são nossos parentes. E nos acolhe, assim, com coração, com amor, né? O cuidado deles com a gente.
né? Eu falei pro meu pai, o cuidado deles, eles são uma pessoa assim que chega, beija, abraça, não importa se é mulher, pode ser homem, assim. Ele pega, beija, abraça, assim, sem nojo, né? Sem olhar para cima e para baixo, né? Aquele desprezo, não é com amor. Falei assim pro meu pai. Eu falei assim, e eu tô sendo muito bem acolhido por eles. Eu sinto um amor muito grande, assim, vindo deles pela gente. Meu nome é Rosângela, sou mãe da Laura Mariano, esposa do Adilson. Eu nasci aqui, e fui criada aqui, faz 42 anos que eu moro aqui, né? E antigamente não tinha acesso aqui pela Urba Nova, a gente atravessava o Rio Paraíba, né, para ir para a escola. Com 7 anos eu caí no Rio Paraíba, eu rodei até lá. A Laura era uma criança que na escola ela não falava. Eu sempre, quando a gente ia na reunião, sempre foi na reunião eu e o Adilson. A gente nunca deixou de ir na reunião. Daí a professora sempre falava, nossa, a Laura não conversa, se tem algum problema na sua casa. E a gente não sabia o que acontecia porque a Laura falava. E depois que ela entrou num grupo de jovens, ela começou a falar na escola, né? A Laura é uma criança bem comunicativa, ela adora as tias do culto, os tios, ela sabe orar, ela canta, ela participa muito. Para lá em casa foi uma grande mudança, uma transformação a Laura num grupo de jovens. Foi muito bem para nossa casa. Se ela perdeu o culto, ela chora muito, ela chora outro dia, ela fica chorando o dia inteiro. Me batizei faz 15 anos. Mas eu não tinha encontro com Deus. Eu fui batizada, frequentava os cultos, mas acho que eu nunca tive encontro com Deus como eu tenho hoje. Hoje eu fui basicamente transformada pelo Evangelho, né? Eu aprendi muito com vocês, aprendi muito sobre servir a Deus, ser missionário, né? Eu gosto muito dessa parte de ser missionário, eu gosto demais. Né, como vocês dirigem o culto de vocês, como vocês falam do amor de Deus, como tratam as pessoas, né? Como a gente é bem tratada com vocês, a gente nunca teve esse carinho que vocês têm pela gente, né? Essa dedicação, esse respeito, né? A gente tá gostando demais. Com as outras pessoas também estão melhorando um pouquinho, porque a gente foi criado desse jeito, a gente não tinha encontro com Deus, a gente não tinha esse, né, amor ao próximo. Assim, eu sou filha de Deus, mas vocês não é filho de Deus, né? A gente tinha esse preconceito com as pessoas. A gente só tratava as pessoas bem se fosse da igreja. Se não fosse da igreja, a gente não podia ter contato. Eu não podia se misturar com as pessoas que não eram da igreja. Isso confundia muito a nossa cabeça. Por que foi só agora que você sentiu a transformação de conhecer a Deus? Porque a gente não tinha ensinamento na igreja. Eu acho que foi o ensinamento que vocês trouxeram pra gente, né? Na igreja não tinha ensinamento. Antes a gente chegava, porque o Deus que eles apresentaram pra mim, na minha visão, era um Deus que tirava as coisas da gente, que nos punia. Se você não fazer isso, Deus vai tirar a tua filha, vai tirar seu marido, vai tirar o seu emprego. Hoje, né, o pastor Marcelo falou, né, de um Deus generoso, de um Deus bondoso, né, o jeito que ele fala de Deus, né, caramba, como ele fala de Deus, bacana. E esse Deus, eu conheci esse Deus que ele falou, né, que Deus transforma a gente, e transforma o meu marido, porque o meu marido também é filho de Deus. Eu conheço um Deus bondoso. Antes, o Deus que eu conhecia era um Deus que me punia, que me castigava, que tirava alguma coisa de mim. Eu lembro quando eu estava grávida, eu fiquei acho que uma semana sem ir para a igreja. Veio uma irmã aí e falou para mim assim, se você não for para a igreja, Deus vai tirar a sua filha. Deus dele também pode tirar. Se a sua filha está impedindo você de ir para a igreja, ele vai tirar a sua filha. E aquele dia, né, e ela foi orar. Da minha casa eu escutei ela orando, falando para Deus tirar minha filha de mim. Que se a minha filha fosse um impedimento para que Deus levasse minha filha. E daí, como a gente tinha medo... Como a gente tinha medo, a gente ia para a igreja com medo, que fica a criança chorando, a gente ia. Mas eu percebi que, com o tempo a gente foi percebendo que eles usavam isso para manter a gente na igreja. Eu nunca fui abraçado na igreja. As pessoas vinham visitar, eles faziam ceia, faziam jantar, e estava tudo para as pessoas de fora. E para a gente que estava lá todo dia do lado dele, a gente não ganhava um abraço, um oi. Eu nunca fui acolhida na igreja, nunca. Eu vou maravilhada com esse Deus bom, maravilhoso que eu conheci, e eu vou falando com Deus, eu volto falando com Deus, e a gente tem muita luta, a gente tem muita dificuldade aqui onde a gente mora, né? Quando chove a gente fica sem energia, ficamos uma semana, mas Deus prepara tudo, e eu achei que essa transformação que Deus está cuidando mais de mim. E a pergunta que fica é: qual é a sua bicicleta parada na garagem?